Por dentro do lance. Olá, amigos e amantes do futebol pernambucano, começando por aqui mais uma edição do programa Por Dentro do Lance. A gente convida você para ficar por dentro de tudo que acontece com os principais times de Pernambuco. O Náutico demite técnico, Sport perde mais uma vez. Santa Cruz se prepara para sua estreia na Série D do Brasileirão. O Retrô conquista seu primeiro ponto. E a gente convida você para ficar com a gente no programa de hoje. Curta, se inscreva, convide os amigos para ficar por dentro do lance. Bom, galera, e a gente chega agora para falar as notícias do Esporte Clube do Recife. O Sport perdeu, foi, Sérgio? Por dentro do lance. Seja bem-vindo, Sérgio Nascimento. Adriano Cordeiro, amigos e amigas aqui do Por Dentro do Lance. Para dessa sua pergunta, teve um conhecido meu que perguntou assim: Sérgio, esse caminho aqui dá pro Vasco? Eu digo, pergunta ao juiz. O bairro do Vasco da Gama, né, Sérgio? É exato, é porque por aqui tem um bairro chamado Vasco da Gama, zona norte do Recife. Aí, Sérgio, esse caminho aí que tá indo, tá pro Vasco? Eu disse, meu filho, pergunta ao juiz, pelo amor de Deus. Olha, se respondendo essa pergunta, o Sport perdeu foi. Infelizmente, e da pior forma. Por que da pior forma? Afora que o Sport não teve, de novo, aquele jogo de conseguir concluir em boas jogadas para gol mesmo, não é ficar no quase, sempre ficar no quase. Mas, além desse quase aí, o Sport não fazer gol, o que mais encabulou foi o seguinte: nesse jogo foi 100% de aproveitamento do Vasco. Porque foram 3 gols a 1, né? 3-1. Mas até o gol contra foi da perna, foi do jogador do Vasco. É impressionante. Não teve um golzinho que foi de algum jogador do Sport. Todo do Vasco, até o gol. Beleza, então vamos comentar um pouquinho sobre o jogo, né, Sérgio? Por dentro do lance. Muito bem, pessoal. Vamos lá para os lances, para o que foi este 4-3 Sport 1. O Vasco fez valer o mando de campo lá em São Januário. Em um jogo animado, né, pro lado do Vasco e triste pro lado do Sport, o gigante da colina foi mais eficiente e finalizou quase um pouco de vezes e ganhou por 3-1. Mais uma vez com o brilho do artilheiro Verrete, que fez 2 gols. E Ryan fechou o placar com 3. E já o gol a favor do Sport, que foi gol contra, quem fez esse gol contra foi Hugo Moura. Foi o que eu disse. Foi 100% de aproveitamento do Vasco, porque até o gol contra a favor do Sport foi do Vasco, né? Fazer o quê? O Vasco, um lance que originou o gol, foi mais uma polêmica na vida do Sport. Por quê? Os jogadores do Sport reclamaram muito de uma falta de Verrete em Lucas Cunha, lá na grande área. O VAR, agora veja o detalhe, VAR chamou o árbitro para ir lá na cabine para verificar o lance. E mesmo verificando o lance, o VAR dizendo que foi falta e o árbitro não quis saber. Marcou gol a favor do Vasco. Então, juiz, e cuida, viu? Cuida. Mesmo com o placar adverso por 3-1, o técnico Pepa fez uma leitura positiva da atuação do Sport do Vasco. Segundo ele, o treinador destacou o volume ofensivo da equipe, reforçou a sensação de que o time merecia um resultado melhor e evitou se alongar muito, né, sobre falar da arbitragem. Vamos, Adriano, por gentileza, colocar um trechinho aí da coletiva de Pepe, em que ele principalmente fala que não é chorão, mas que, enfim, assista aí um trechinho. Eu, sinceramente, não tenho nada a apontar aos jogadores. A única coisa que nós falamos ao intervalo, há várias, mas 2, 3 coisas muito importantes para o segundo período, para o segundo tempo, era sermos mais agressivos no último terço, ou seja, rematar mais, finalizar mais, porque ter muita bola no meio campo ofensivo não chega, mas isso é bom. Preferimos ter bola do que não a ter, seja em casa, seja fora.
E depois é mantermos o foco dentro do jogo, porque é o mais importante. Porque há coisas que nós não controlamos. Eu não sou chorão, não venho para aqui chorar. Eu estou habituado a trabalhar. E vou-me agarrar ao trabalho e àquilo que muito bom fizemos dentro de campo. Portanto, o Sport é de Recife, é de Pernambuco, é do Nordeste. E se calhar, não sei, não é se calhar, está a incomodar ou... Está a ser um bocado complicado este arranque por fatores que nós não controlamos. Por isso é que eu digo, a minha energia toda vai para os jogadores, vai para o elenco, vai para o trabalho, vai para o dia-a-dia e termos a capacidade de jogarmos como jogamos aqui, como jogamos com o São Paulo no Morumbi, como jogamos com o Palmeiras, porque quem joga desta forma está mais próximo de ganhar. Às vezes ganham-se jogos sem saber como e nós perdemos a saber como é que perdemos. Portanto, nós sabemos porque é que perdemos. Então vamos continuar a trabalhar muito, a melhorar o que temos a melhorar e agarrarmos àquilo que nós controlamos, que é fazer isto, fazer um bom jogo, propor o jogo, não ter medo de jogar, seja contra quem for, corrigir detalhes que fazem a diferença e sermos mais agressivos no último terço. É isso aí, minha gente. Aí foi um trechinho aí da coletiva com o Pepa. Ele falando o que ele achou desse jogo de Vasco 3 e Sport 1. E o Sport agora, com tudo isso, faz alguma coisa, se é que vocês me entendem, graças ao 12º apoio do Vasco, que foi o juiz, o Sport, com esse placar adverso, agora está na luta de rebaixamento, na última colocação, com apenas 1 ponto, Adriano. Sérgio, e para o próximo jogo, o que é que a gente espera aí do Sport? Vamos lá. O técnico Pepa tem confirmados, logo de cara, 2 desfalques. 2 desfalques por quê? Na próxima quarta-feira, esse jogo contra o Bragantino vai ter, lembrando, na Ilha do Retiro, às 19 horas, tá certo? Emprestados pelo Clube Paulista, o Bragantino, o zagueiro Lucas Cunha e o atacante Arthur Souza não poderão entrar em campo. Em contrapartida, o Leão contará com o retorno do volante Zé Lucas, o campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-17. É muita inveja, hein? Informação essa dada pelo vice-presidente de futebol Guilherme Falcão. O dirigente confirmou a existência da tradicional cláusula que impede, no caso de Lucas Cunha e de Arthur Souza, de jogar esse jogo, porque são jogadores também do Bragantino, então eles não podem entrar em campo. Com essas perdas, mais ou menos, né? Porque nesse jogo aí contra o Vasco, o Lucas Cunha foi um calo na vista. Meu Deus do céu. Com essas mais ou menos perdas, o técnico Pepa precisará modificar novamente o sistema defensivo com essa lacuna, em especial na lateral esquerda. No último jogo contra o Vasco, o zagueiro Chico foi improvisado na posição. O Lucas Cunha foi acionado na zaga. Aí com essa mudança, o que pode acontecer? Sem o Igor Cariús, porque está com lesão muscular na coxa esquerda, e também de Dalbert, que está com lesão na panturrilha direita, Pepa vai precisar repensar a configuração defensiva. Caso o Chico siga na esquerda, a lateral esquerda, a opção na zaga seria o quê? Colocar o prata da casa, Renzo Adriano Cordeiro. E o pessoal que está no departamento médico aí já tem alguma novidade? Pode voltar nos próximos jogos? Tem algumas novidades nesse departamento médico, viu, Adriano? Recuperados de lesão, mas em fase de transição física, estão os zagueiros Antônio Carlos e, olha só, Rafael Thierry. Eita, como esse cara fez falta. O nosso xerifão, o nosso capitão, zagueiro Rafael Thierry. Além do atacante Gonçalo Paciência, todos com chance de retorno, tá? Além deles, o atacante Carlos Alberto. Olha, quando falo em Carlos Alberto, eu me lembro do nosso telespectador, nosso internauta, que é fã do Carlos Alberto. Olha, minha gente, eu nem sabia disso, estou sabendo disso hoje. Ele estava afastado, foi por causa de uma virose. Por isso que ele não estava jogando. Mas talvez ele também esteja à disposição, viu?
Ai, meu Deus, a gente sabe se ou se chora. Já o volante Zé Lucas, né? Campeão sul-americano como capitão e titular em todos os jogos lá da seleção brasileira, deverá ficar com uma opção no banco de reservas, viu? Curioso, né? Eu pensava que ele ia entrar logo de frente, mas ele vai ficar no banco de reservas. Após perder para o Vasco, no último sábado, o elenco rubro-negro voltou aos treinamentos na tarde da segunda-feira, certo? Nessa segunda-feira, dia 14 de abril, lá no CT em Paraty. E treinará no mesmo local na tarde de terça-feira, dia 15. Ambos os treinos são fechados para a imprensa. Adriano Cordeiro. Sérgio Nascimento, a imprensa inteira tá caindo em cima do Pepa, né? A nossa matéria de capa fala sobre as cabras que já estão comendo aí no campeonato, certo? O primeiro a cair foi o técnico do Náutico, que caiu nesta segunda-feira. Será que Pepa tá na corda bamba? Porque são 3 partidas, 2 derrotas, né? E apenas um pontinho aí na bagagem. A sensação que fica, Adriano, é que estamos vendo nesse começo de Série A o que vínhamos temendo ao longo do Pernambucano, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, em que já foi logo de cara desclassificado, aquela falta de segurança no jogo do esporte. Com aqueles tais rodízios, aqui e acolá, resolvemos. Agora, por exemplo, o Pepa vai ter que repensar o esquema defensivo por conta de peças que vão ter que ser colocadas de fora por causa de contrato, de cláusula, tipo Lucas Cunha e Igor Cariús, que está lesionado. Ela vai repensar tudo de novo para ver o que vai fazer nesse lado defensivo do esporte. Aí disso aí tudo bem, ele vai ter que ter culpa, né? Porque ele vai ter que, motivo de força maior, ter que botar o time de novo. Mas a questão é que a torcida vem sentindo uma falta de segurança nesse esquema de Pepa. Ele às vezes troca mal também, diga-se de passagem. Essa Série A, até aqui, não está deixando nenhum rubro-negro tranquilo. Então, estamos com um ponto só, na zona de rebaixamento. E se Pepa continuar assim, a minha impressão é que ele não chega nem no São João. É triste dizer isso, porque é todo um planejamento. Mas, se não acontecer nenhuma mudança positiva, eu sei não. Só relembrando, né? No Campeonato Pernambucano, o Sport foi campeão perdendo, né? Foi um placar de 2-1, né? E na estreia do Brasileirão, teve a questão aí da arbitragem, mas tem que jogar, tem que ganhar dentro de campo, né, Sérgio? E esse último jogo também não se pode falar o que a imprensa vem falando. Não pode depender de juiz, né? Eu tenho que jogar bola, certo? Tem que fazer gol. O próximo jogo do Sport, só para relembrar aqui, vai ser quando e contra quem, Sérgio? Vai ser contra o Bragantino, quarta-feira, às 19 horas, na Ilha do Retiro. O Sport tem a obrigação de vencer. Dentro de casa, é um time Bragantino forte, mas o Sport tem o apoio da torcida. Sérgio Nascimento, suas considerações aí para a torcida e é o que é que a gente espera. Torcida rubro-negra, tome algum remédio, tome algum calmante, tome suco de maracujá, porque essa Série A, pelo visto, vai exigir muito da nossa mente, viu? Da nossa paciência, né? Porque o negócio tá Freud, desculpa aí o palavrão, mas tá Freud. Tá até aqui sem convencer, vamos ver o que vai acontecer daqui para lá. Nesse jogo do Bragantino, o Sport não pode perder, porque Bragantino, por mais que seja um time, digamos, de empresários, muito bem pagos, mas o Sport tem que vencer o Bragantino, porque não é Palmeiras, não é Corinthians, não é Flamengo, não é aqueles times lá de cima. É um time intermediário, digamos assim, feito a tabela. O Sport tem que vencer e convencer, viu? E já tá ótimo, tá devendo isso para a torcida. Amigo torcedor, vá na paz, vá na beleza, torça até o que você quiser torcer, vaiar também, se tiver que vaiar. Mas vamos torcer para que o Sport Clube do Recife finalmente conheça uma vitória e que, pelo amor de Deus, não venha outro juiz para fazer o terceiro garfo, né? Que, pelo amor de Deus, já estamos sentindo uma carne, ó, todo perfurado, tanta garfada. Amigo torcedor, curta, compartilha,
e se inscreva no canal do Por Dentro do Lance e nos ajude. Ajude o nosso canal a crescer, não é não, Adriano? Com certeza, Sérgio. Só lembrando, né? Para assistir o jogo tem que fazer o cadastramento, fazer a leitura facial. Como é que isso ainda está funcionando, Sérgio? Sim. Você entra no www.esporterecife.com.br, siga lá passo a passo e você lá vai fazer o seu reconhecimento facial, além de saber os preços de cada setor do estádio. Arquibancada, sede, por aí vai. Tranquilo, então a gente agradece e eu quero, do fundo do coração, no próximo programa, perguntar a você, Sérgio, o Sport finalmente venceu. Um abraço para você, Sérgio. Eu tô até sentindo forte de mostrar gol do Sport aqui. Pelo amor de Deus, vê que situação. Meu Deus do céu, Pepa, me ajude, nos ajude, né, Pepa? Um abraço, torcedor negro, até a próxima. Por Dentro do Lance. Bom, galera, a gente chega agora com as notícias do Clube Náutico Capibaribe. Por Dentro do Lance. E o técnico Marquinhos Santos não resistiu à derrota do Náutico na estreia da Série C contra o Itabaiana e foi demitido nesta última segunda-feira pela direção do clube. Contratado em setembro do ano passado para tocar o planejamento do Náutico na Série C, o técnico Marquinhos Santos comandou o Timbu em 15 jogos, sendo 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, um total de aproveitamento de 57%. O próximo técnico, né, que o Náutico está planejando encontrar aí, já está na lista o Hélio dos Anjos, que está sem clube desde a sua saída do CRB no final do ano passado. É o primeiro nome da lista do Náutico, né? Por Dentro do Lance. O Itabaiana venceu o Náutico por 2-1 na tarde do último domingo no estádio Etelvino Mendonça pela primeira rodada da Série C. Mesmo com menor posse de bola e até então distante do gol do Itabaiana, o Timbu abriu o placar no primeiro tempo com Hélio Borges saindo em vantagem. Mas na segunda etapa, o Tremendão foi eficaz e os alvirrubros ficaram apáticos e confirmou a vitória com os gols de Wendel e João Cabral. A próxima partida do Náutico será no próximo sábado, dia 19, às 16 horas, no Estádio dos Aflitos, contra o Botafogo da Paraíba. Por Dentro do Lance. Muito bem, galera, chegou a vez de falar do Santa Cruz, está chegando a hora da estreia. Quem vai trazer as informações pra gente é Enaldo Farias. Por Dentro do Lance. Olá, amigos do Por Dentro do Lance. Saúdo a você, torcedor do Santa Cruz. Estamos numa contagem regressiva para a estreia do Santa Cruz na Série D. E o momento, muita atenção, reflexão e equilíbrio por parte de todos, principalmente por parte da direção técnica e diretoria, Adriano. Enaldo, tem jogo treino aí antes da estreia? Na verdade, teve jogo treino, né? Esse jogo aconteceu aí no fim de semana, não é? Foi algo pouco divulgado, porque não se tinha certeza se foi um jogo treino, um amistoso ou um treino técnico-tático, né? Segundo o dirigente Arley Menezes. Então acabou sendo um jogo treino contra o time do Internacional, da campanha do Barreto, lá do nosso amigo Walter, né, que é uma pessoa muito envolvida aí no futebol há muitos anos. E o Santa Cruz aplicou uma goleada lá de 5-0, né, mas foi um treino assim muito dividido, né, foi mais ou menos em 3 tempos, né, para que o Santa Cruz pudesse estar trabalhando. Os jogadores que chegaram, condicionamento, visualizar as condições técnicas, físicas, posicionamento também, caixa, enfim,
foi muito positivo e choveu gols, né? Na parte de Matheus Vinícius, João Pedro, Thiaguinho, né? O destaque foi o Giovani, né? Que é o jogador, é o Giovani, fugiu o nome dele aqui agora, que é o primo da marca, foi o destaque aí. E é isso aí, foi muito positivo para o Santa Cruz, sem sombra de dúvida. Um time que em 2 amistosos, de fato, a gente entende perfeitamente, porque é um período de transição, né? De dispensa de jogadores, chegada de jogadores novos, e enfim, não é só a chegada dos jogadores em si, mas é a preparação física, psicológica também do jogador para entender esse novo momento do clube, né? Reinaldo, quem chegou, você falou agora há pouco, né? Saídas e chegadas. Quem saiu e quem tá chegando, Reinaldo? Bom, o Santa Cruz estava acertando com um lateral esquerdo chamado Vitinho, não é? Um jogador que foi cria do Grêmio, estava vindo para o Santa Cruz, disputou Campeonato Brasileiro pela Série C e B, passou pelo Sampaio Corrêa e acabou no CRB, e estava tudo certo, mas o jogador desistiu, né? Vai saber por quê. Paciência, o Santa Cruz já está se adiando, correndo atrás de um novo lateral esquerdo, seria o Natan, de 26 anos, com passagem. O Santa Cruz está aí a tentativa, né, de negociar com esse jogador que está no Atlético, passou pelo Sport também, e é uma perspectiva aí para essa lateral esquerda tão carente nesse momento, né, onde só existe aqui o Rodrigues, não é? Tomando nessa posição, né? Sem ter alguém ali que possa estar dividindo essa condição ali com ele, né? E é isso. Bom, então, jogadores definidos, data da estreia já está definida? Alguma novidade? O que é que o torcedor do Santa Cruz tem que se preparar aí para o sábado ou para o domingo? Para o domingo, né? 20 de abril, às 6 horas, no Estádio Amigão, né? Contra o 13 na Grande, é a estreia do Santa Cruz. E o Santa Cruz vai precisar daquela energia positiva, né? O torcedor. O torcedor precisa entender que agora é tudo ou nada. Não tem mais para onde correr. É saber que a partir do momento que o clube sai de Recife rumo a esse objetivo agora, né? Com os pés no chão, saber que não vai ser fácil para o que vai se deparar aqui. E inclusive eu quero falar assim, muito por alto, né? Tá indo um pouco da vibe dessa questão do primeiro jogo, para falar também das cotas, né, de participação, né? A CBF melhorou, né? A cota, né, que teria a cota teve um aumento aí de 12,5%, segundo a CBF, né? Essa informação foi repassada pela CBF, e acima da inflação, tudo que chegar na final terá um aumento. Esse aumento será de 14%, né? Na premiação. Essa premiação aí vai de 35 milhões para 40 milhões de reais. Os clubes que iam de participação aí nesse campeonato. Tá entendendo, Adriano? O Santa chegando à final, o Santa recebe 250 mil reais só por chegar. São 180 mil reais por cada etapa, né? Se o Santa for campeão, vai receber aí a bagatela de 1.380.000, né? Isso é muito positivo, né? Sendo campeão, né? Um incentivo a mais aí, né, Reinaldo? Com certeza. A mais, são cotas de participação, classificação e por chegada também à final, né? E a gente sabe que como você falou, um fator muito positivo, muito incentivador, mas
coisa que a gente tem ouvido muito falar, Adri, e eu quero pontuar aqui, e que isso possa ficar, se chegar aí na cabeça dos a conhecimento dos jogadores, é o seguinte: muito se fala, o Santa Cruz precisa trazer jogador com cabeça de Série B, cabeça de Série C, enfim, para disputar a Série D. Tudo bem, jogador que está na Série B ou na Série C, ele está com a cabeça muito acima de um jogador que está na Série B. Né? A questão não é saber que esse jogador vai estar disputando. Como esse jogador enxerga esse novo momento? Um jogador que vem de uma C ou um jogador que vem de uma B. Ele tem que estar consciente nesse exato momento que não é só o fato de entender: poxa, sou jogador de C, sou jogador de Série B, tenho toda uma vivência, passagens por clubes que estiveram nesse momento, e hoje estou no AD. Aí, você é jogador, se você é profissional. Mais do que tudo, se você gosta ou ama jogar futebol, porque eu acho que a pessoa que está dentro do mundo de jogador, é mais do que isso. Ele ama o que faz, ele tem que amar, porque é o sonho que ficou para trás de tantos jogadores esses que foram dispensados recentemente do clube, alguns que se alinharam e outros não. A gente tem até um exemplo aí do menino de 20 anos, uma promessa, que foi meio muito positivamente no sub-20, e é um menino que foi dispensado, e o Santa Cruz poderia aproveitar esse menino, que eu acho um grande erro, ou até ter emprestado. E muitas vezes acontece de você ver grandes nomes que surgem no futebol, não é? E a gente lembra do Hernandes, não é? E esse jogador aqui não teve a oportunidade e foi despontar lá fora, em São Paulo. O único clube que eu sei que ele passou aqui, se eu estiver errado, alguém me corrija, foi o Unibol. Lembro perfeitamente, mas dos grandes clubes nunca deram oportunidade para o Hernani. Eu me confundo, né? Então, eu vou entender. Nunca deram oportunidade para o jogador. Então, dispensa, o jogador vai para fora, desponta, volta, e o sentimento, pelo amor de Deus, vamos reavaliar. Um menino novo, uma promessa, poderia ser uma oportunidade, enfrentando o jogador e dispensar, não é? Com exceção que já vem aí na estrada, os que foram dispensados, tem essas possibilidades aí. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre essa questão. Mas, seguindo adiante, falamos das formas de participação, vamos agora dizendo que o torcedor dê força e que o Santa Cruz faça parte dele. Tranquilo, então, Reinaldo. A gente espera novidades no próximo programa, antes da estreia do Santa Cruz, e a gente conta com você no próximo programa. Suas considerações finais aqui no programa Por Dentro do Lance de hoje. Isso, deixa um abraço aqui para os nossos amigos Eduardo, Orlando, Sérgio, a você, Adriano, muito obrigado pela atenção também do nosso internauta. Assista o nosso programa, curte aí, compartilha também, dá essa forcinha pra gente, tá bom? De coração mesmo. E vamos torcer, acreditar aí. Vamos lá. Time do Santa Cruz, juízo, cabeça, certo? Vamos ter consciência, pé no chão e fazer o que tem que ser feito. Jogar futebol e trazer o resultado, trazer alegria para esse torcedor. Vamos levantar a autoestima do clube. Pega esse elenco, leva lá para frente da sede, mostra a fachada que está sendo refeita lá, vai ficar muito bonita, e mostra a identidade do clube que está sendo renovada. Então, vida nova, ânimo novo. Vamos fazer a lição de casa, trazer essa vitória, porque o Santa Cruz merece, e o seu torcedor mais do que tudo. Um grande abraço de Adriano a todos os nossos internautas. Um beijo para todos. Por Dentro do Lance. E a gente chega agora para falar do Retrô Futebol Clube. O Retrô que estreia na Série C com empate na Arena de Pernambuco contra a Tombense.
em um jogo equilibrado, com poucas chances de gols para as duas equipes. E nem parecia a mesma equipe que venceu a final do Campeonato Pernambucano lá na Ilha do Retiro, né? Esperava-se um pouco mais de garra por parte da Fênix. Por dentro do lance. Ainda que o Retrô não tenha vencido na estreia, o técnico Milton Mendes não se mostrou insatisfeito, dando instruções à sua equipe direto da arquibancada, né? E ele estava fazendo isso porque não tinha sido regularizado a tempo para essa partida. O novo técnico da Fênix valorizou o fato dos jogadores terem entendido a filosofia a ser traçada com potencial de evolução e espera que a equipe se dê bem nas próximas. O próximo jogo do Retrô será neste sábado, dia 19, às 16 horas, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli. Por dentro do lance. Beleza, galera? A gente chega ao final de mais uma edição do programa Por Dentro do Lance de hoje. Agradecendo a sua participação, você que se inscreveu, que curtiu, que comentou e compartilhou com a gente, tá bom? Um abraço também para nossos amigos e colaboradores, nosso amigo China, lá do Seu Frango Frito, Luciano, lá da Elétrica Lima, um abraço também para Júnior, da M2 Veículos, a galera das farmácias FTP, nosso amigo Fábio Vicente, despachante, as meninas da Docilândia Doceria, um abraço para Samuel, lá da Ortodontia Império, nosso amigo Paulino, lá dos Salgadinhos Que Bolinho, um abraço para as meninas lá do Eclipse Motel e toda a galera lá da Maquininhas PowerPay. Para você, até o próximo programa, se Deus quiser.